Olá, vou contar para vocês a história de uma menina que eu conheci e que ela vivia em extrema pobreza. Ela dormia em papelão, passou muita fome e ela foi muito sozinha. Os pais dela não tinham tempo para dar atenção para ela. O pai quase que não vivia em casa, sua mãe por diversas vezes iria trabalhar e deixava ela pequenininha ainda em casa. Mas aquela menina sonhava. Ela sonhava em ser alguém, ela sonhava em crescer e ser uma pessoa profissional. Ela queria ser útil. E ela foi crescendo, crescendo, se aproximando das pessoas, mas com muita timidez, porque ela ouvia muito que ela não era capaz, que ela não iria chegar onde ela sonhava chegar. E por um certo momento ela pensou que não iria conseguir. E ela pensou em desistir. Mas crescendo um pouco mais, ela começou a sentir desejo em cuidar de pessoas. E ela começou não a agir mais daquela forma como ela foi tratada quando criança, mas ela começou a cuidar de pessoas. Ela começou a cuidar de crianças, começou a cuidar de idosos, começou a cuidar de doentes, começou a cuidar de todo tipo de pessoas, de mendigos, de drogados. E ela começou a se apaixonar pelo que ela fazia, porque embora a família dela não reconhecesse, ela tinha um amor daqueles que eram perdidos. E então, aquilo começou a arder no coração dela. E uma certa vez, alguém chegou para ela e falou assim: olha só, Deus tem um chamado de missões para você, Deus tem um chamado missionário. E ela nem sequer entendia o que era aquilo, mas ela sentia um extremo desejo. E ao mesmo tempo ela morria de medo daquilo tudo. Porém, nada do que ela fazia, ela colocava ou exibia para alguém, ela não postava, ela fazia em secreto. E todas as vezes que ela iria orar, ela chorava muito por aquelas pessoas e pedia ao Senhor: Senhor, abençoa para que aquela pessoa tenha mudança de vida. Senhor, cura aquela pessoa. E ela começou a se tornar uma intercessora nata daquelas pessoas que muita gente não viam. Até que um dia ela foi ungida missionária. Depois de muitos anos, ela foi ungida missionária. E até então ela continuava a relutar em dizer: Deus, eu não quero ser missionária, eu não tenho chamado para isso. Ela não acreditava que ela tinha chamado para isso. E no outro dia, ela ouviu de alguém dizer que, não sei porquê, aquela menina que sonhava tanto em ajudar tantas pessoas estava sendo ungida missionária, se ela não fazia nada. E aquela menina se entristeceu novamente. E ela quis parar. Mas ela entendeu que o amor de Cristo pela vida dela foi o mesmo amor que ela sentia por aqueles perdidos. O que eu quero dizer com isso? O que você busca em secreto, Deus te honra em público. Ainda que muitos não acreditem em você. Ainda que muitos digam que você não vai conseguir. Ainda que muitos digam que você não merece o posto que você recebeu. Quem te escolheu jamais erra. Se Ele te escolheu, é porque Ele sabe que potencial você tem. Ainda que você não entenda, não compreenda e não espere jamais que esse elogio, essa validade venha dos homens, porque essa validação vem de Deus. A palavra do Senhor diz: aqueles que buscam em secreto, o Senhor te honrará em público. E a palavra do Senhor nos diz mais, que Ele dá honra a quem tem honra. E eu creio que Deus não te chamou em vão. Os planos que Deus tem para a sua vida não é em vão. O que Deus te chamou para fazer, Ele não está olhando os seus traumas, as suas enfermidades, as suas lutas, talvez no casamento, com o filho, porque Ele vê o seu potencial do que Ele criou, do que Ele fez. E Ele acredita em você. Então vamos seguir em frente, parando de ouvir os murmurinhos que acontecem na nossa mente, ao nosso redor, e olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe.